Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Eu Isabela. sou Isabel do Mar. Estamos aqui para mais uma Manhã em Família e o assunto dessa Manhã em Família é guardando a casa. Para isso, nós vamos estar lendo o livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 21, nos assim: Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte seus esposos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. Não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Voltando, encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, essa história você passa no contexto quando Jesus expulsa um demônio mudo, né, que tornava aquele homem mudo. E Jesus expulsa, aquele homem começa a falar, e aí começam os fariseus a dizer: ele expulsa por Beelzebul, ele não expulsa pelo poder de Deus. Então, Jesus começa a explicar como funciona essa questão espiritual, essa questão de quando uma casa, né, quando uma pessoa, infelizmente, né, se torna habitação de demônios, passa por um processo de libertação, né? E o que acontece no campo espiritual? Então, nós temos aqui a autoridade máxima nos ensinando o que nós não vemos, mas que acontece. Então, Jesus começa a explicar, né, que quando um valente guarda bem a sua casa, uma pessoa, né, guarda a sua propriedade, as suas coisas, e usa de vários meios para guardar a sua casa está bem protegida. Que para poder passar por cima dessa proteção precisa ser algo mais forte, algo mais valente que aquele valente que guarda a casa. Né? Então ele diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele passa a vagar em lugares áridos e, não encontrando descanso, pensa: vou voltar lá para aquela casa de onde eu saí. E quando volta, encontra aquela casa arrumada. Por que encontra arrumada? Porque uma pessoa, quando ela passa por um processo de libertação, ela começa a organizar a sua vida. Ela começa a arrumar a sua casa, né? Aquela coisa assim de quando a gente entra numa casa sem luz, sem claridade, que está tudo fora do lugar. Primeira coisa, a gente abre, entra luz, entra claridade, tu começa a ver aonde tem a sujeira, onde as coisas estão fora de ordem, onde as coisas estão estragadas, e começa a arrumar, torna aquela casa habitável de novo. É assim que funciona no natural. Também é assim no espiritual. A pessoa passa por um processo de libertação, a sua casa é transformada, é arrumada. Só que existe uma questão que nós precisamos levar em consideração. Uma casa bem arrumada, mas que não está guardada, que não está com um morador dentro dela, qualquer um pode entrar. Até os animais, se nós deixarmos a nossa casa aberta e sair por um tempo, algum animal pode entrar e fazer sujeira, animais, mosquitos, aranhas, uma coisa puxa a outra e começa a aparecer sujeira, né? Porque não tem ninguém morando ali. Então é sobre isso que o Senhor fala. Quem comigo não ajunta, né, espalha. Então, quem é que guarda a casa? Quem é que torna a casa protegida? É o Senhor Jesus. Existem pessoas que passam pelo processo de libertação, por um processo forte de libertação, mas não buscam o Senhor. Não buscam ter o Senhor como habitação, não buscam conhecer a palavra e se torna uma casa sem proteção. Se torna uma casa que qualquer um entra de novo. E qual é o objetivo do maligno? O objetivo do maligno é ele não encontra repouso. Ele volta e ele volta com mais 7. E piores, mais fortes do que o original. Exatamente. Por quê? Porque se ele já foi expulso, ele sabe que ele é fraco. Ele precisa de mais para trazer aquela habitação, para tornar, entre aspas, seguro para ele. Então ele traz piores. E o estado daquela pessoa que passou por um processo de libertação se torna pior. Primeiro, foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Mas então, o que nós queremos falar hoje? O que guarda uma casa? O que guarda uma pessoa de não se tornar de novo uma habitação maligna? Justamente o que fala lá no finalzinho, lá no versículo 28. Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a
guardam. Porque não basta simplesmente ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos alinhar, sermos transformados pela palavra de Deus, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, se você já teve um problema sério em uma determinada área de um domínio numa área, daqui a pouco o alcoolismo, daqui a pouco a questão do furto, daqui a pouco a questão da imoralidade, prostituição. Se você simplesmente for liberto por Deus, mas você ignorar a palavra, você não se fortalecer na palavra, a tendência natural é o estado final ser pior do que o primeiro estado. Por isso que a única defesa que nós temos é o alimento da palavra e a prática da palavra. Nós precisamos praticar as coisas que a palavra nos ensina. E a única forma da gente fazer isso, né, é convidando o Senhor para ser a habitação. Porque o Senhor morando dentro de nós, quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e busca conhecer a sua palavra e botar em prática, a gente passa a ter atividade dentro dessa casa. A casa passa a ter vida, passa a continuar organizada, né? Exatamente. E o caminho natural, quem se converte à palavra, quem realmente se entrega à palavra, é realmente entrar em atividade, porque você absorve a palavra e você compartilha a palavra, e isso é uma proteção para você. Quando você está envolvido nesse processo de ser instrumento nas mãos de Deus, você está aprendendo a palavra, você está ensinando a palavra, você está compartilhando a palavra, você está auxiliando outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade, porque a coisa mais interessante é que Deus cura, Deus restaura, e muitas vezes Deus usa justamente onde você foi curado e restaurado para ser instrumento na vida dos outros. O que não pode é parar, não pode deixar a casa lá vazia, limpinha, né? mas vazia, porque o caminho natural é que com o tempo ela vai acabar sujando novamente. Então, nós oramos que você tenha os olhos abertos aí, permaneça firme no Senhor em todas as áreas da tua vida, se fortalecendo os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa é a principal proteção para o nosso lar. Que Deus abençoe esse final de semana e Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.